Então, esse vídeo que nós vamos ver aqui tem um objetivo: resumir de modo mais claro a intervenção dos espíritos na vida corporal. Enfermaria 1, visita para a senhorita Daisy Fuller. Às vezes estamos numa rota de colisão e nós não sabemos. Seja por acidente ou intencional, não podemos fazer nada a respeito. Uma mulher em Paris estava indo fazer compras, mas ela esquecera seu casaco e voltou para pegá-lo. Quando ela pegou seu casaco, o telefone tocou e ela resolveu atender e conversou por alguns minutos. Enquanto ela falava ao telefone, Daisy estava ensaiando para uma apresentação no Opera House de Paris. E enquanto ela ensaiava, a mulher, após o telefonema, saiu para pegar um táxi. Um taxista deixou um passageiro mais cedo e parou para tomar uma xícara de café. Enquanto isso, Daisy estava ensaiando. E este taxista que deixou um passageiro mais cedo e tinha parado para tomar uma xícara de café, ele pegou a mulher que estava indo fazer compras e que não pegou o táxi mais cedo. O táxi teve que parar. Um homem atravessou a rua, saindo do trabalho 5 minutos mais tarde do que de costume, porque esqueceu de ajustar o seu despertador. Enquanto aquele homem estava atravessando a rua, Daisy terminou de ensaiar e estava tomando um banho. E enquanto Daisy tomava banho, o táxi esperava pela mulher pegar o pacote, que ainda não fora embrulhado. Porque a moça que devia embrulhá-lo rompeu com seu namorado na noite anterior e esqueceu. Quando ele estava embrulhado, a mulher que tinha voltado ao táxi foi bloqueada por um caminhão de entrega. Enquanto isso, Daisy estava se arrumando. O caminhão de entrega se afastou e o táxi pôde seguir em frente, enquanto Daisy, a última a se arrumar, esperava pela amiga dela, cujo cadarço arrebentara. Enquanto o táxi estava parado esperando o sinal abrir, Daisy e sua amiga saíam pelos fundos do teatro. Se ao menos uma coisa tivesse ocorrido diferente, se o cadarço não tivesse arrebentado, ou se o caminhão de entrega tivesse se afastado antes, ou se o pacote tivesse sido embrulhado antes porque a moça não rompera com seu namorado, ou se aquele homem tivesse ajustado seu despertador e acordado 5 minutos antes, ou se o taxista não tivesse parado para tomar uma xícara de café, ou se a mulher tivesse se lembrado do casaco e pego o táxi mais cedo, Daisy e sua amiga teriam atravessado a rua e o táxi não a teria atropelado. Allô, la réception? Oui? Monsieur. Mas, sendo a vida como ela é, uma série de eventos e incidentes interligados, que não se pode controlar, aquele táxi não passou direto. E o motorista teve um momento de distração. E o táxi atropelou Daisy. E quebrou a perna dela. Sua perna quebrou em 5 lugares. E com terapia e tempo, talvez voltasse a andar. Mas nunca mais dançaria. E é interessante porque fica muito claro e mostra as infinitas possibilidades que um evento tem de acontecer sem a necessidade do maravilhoso e do sobrenatural. Bastava simplesmente, em várias ocasiões e em vários elementos envolvidos nessa trama, que poderiam existir dezenas de outros elementos, para que esse evento ocorresse. Então, é num atraso, é num olhar, como no caso do motorista, simplesmente ele prestando atenção num objeto. Se, por exemplo, hoje em dia, então, né, um motorista olhando no celular, atendendo um celular, a passageira chamando a atenção dele no momento em que a mulher vai passar, ou mesmo, dependendo da situação, até o atrasar do taxista para que não acontecesse aquilo. Então, isso mostra quantas possibilidades existem da intervenção dos espíritos nos acontecimentos para que não necessite, os espíritos criaram uma redoma, ou os espíritos fizeram com que o carro quebrasse. Tantas necessidades além das coisas mais simples que poderiam acontecer. Neste caso, para que ela quebrasse ali a perna. Ou para que não quebrasse a perna, também muitas outras possibilidades poderiam ser levantadas. Até mesmo para que ela morresse. Então,
tantos fenômenos ocorrem em nossas vidas e a gente não para perceber que eles estão dentro de um conjunto. Agora você imagine quem são os seres intelectualmente capazes de observar toda essa dinâmica social. E ali estamos vendo uma dinâmica dentro de um bairro. Imagina dentro de uma cidade, de um estado, de um país, de um hemisfério inteiro. Então são altas inteligências que estão relacionadas com todos esses fenômenos. Claro que existe a dinâmica natural da sociedade, que pode ser mais ou menos manipulada dentro das nossas limitações. E é interessante aqui, essa série de perguntas, né, vai ser em homenagem ao nosso amigo Donha, que também nos desafiou assim que iniciamos essa sequência sobre essas perguntas aqui. E nós vamos refletir sobre elas. Primeiro, o que dá causa aos fenômenos naturais? O que dá causa aos fenômenos naturais? Os fenômenos naturais, eles têm uma dinâmica que na ciência atual, é muito atual, existe um conjunto de leis chamada caos. O que é isso? São fenômenos complexos que estão estabelecidos por leis, não é? Antes da gente entrar nessa questão, né, tem que entender que o caos não é sinônimo de fenômeno aleatório. Mesmo porque nós espíritas sabemos que o acaso não existe. Então não existe fenômeno sem causa. Agora, o que é o caos? O caos são fenômenos complexos que, bastando uma simples alteração, mas alteração mesmo em escala centesimal, milesimal, dá aso a fenômenos diferentes. Foi o que fez o nascimento desta ciência, porque a gente pode dizer assim, né? Que foi um estudo de simulações do clima, em que o seu autor, ao utilizar casas decimais diferentes, ao ressimular aquele fenômeno, ao alterar casas decimais da ordem de milésimos, deu abertura a fenômenos completamente diferentes. E isso foi estudado pelos cientistas. Por exemplo, quando você altera, né, um grau de liberdade, você tem um pêndulo simples, o fenômeno fácil de poder observar, criar leis e prever. Agora, quando você bota um pêndulo dentro do outro, aumentou 1 grau de liberdade no pêndulo, o fenômeno já se torna totalmente caótico. Então, o caos é o quê? São fenômenos regidos por leis que não são aleatórios, mas que, bastando uma pequeníssima alteração nas suas condições iniciais, geram fenômenos completamente diferentes. Então isso está o quê? Nas tempestades, nos vulcões, maremotos, em várias dinâmicas populacionais. É um ramo de aplicação vastíssimo. Por que nós estamos tratando isso? Porque quando nós vamos adentrarmos nas próximas perguntas, vamos poder utilizar essas informações não para resolver a questão, porque nosso objetivo não é resolver a questão, e sim refletir sobre essas possibilidades. Então, que nós possamos observar, vou deixar aqui o link, alguns vídeos sobre caos. Não dá para a gente tratar desse assunto aqui, mas apenas que a gente tenha esses elementos em nossas mãos. Assim como o caos estava inserido na dinâmica do acidente da nossa irmã, ali do filme, também está presente na dinâmica desses fenômenos da natureza, que podem ser, assim como no fenômeno da menina que quebrou a perna, que poderia ter morrido, ou poderia ter
saído sem nenhum arranhão pela intervenção dos espíritos em qualquer um desses elementos, assim também pode acontecer nos fenômenos naturais, que é o que nós vamos ver agora. Para que a gente adentre essa questão, outra coisa muito importante também, que é um experimento mental, né, do nosso querido Laplace, o chamado demônio de Laplace, que nós já trabalhamos aqui quando nós estudamos a teoria da presciência segundo o Espiritismo, né, que é o chamado determinismo clássico. O que é o determinismo clássico? O determinismo clássico é a ideia de que o Laplace tinha de que se existisse uma mente assaz desenvolvida ao ponto de entender o que acontece com todas as moléculas, com todas as energias, com todos os fenômenos do universo, essa mente seria capaz de prever todo o futuro e de voltar a observar todos os acontecimentos. Essa supermente ele chamou de demônio, que é chamado demônio de Laplace. E é o chamado determinismo clássico. Por quê? Porque é a ideia de que se eu tenho as condições iniciais, eu posso prever todas as coisas. O caos, ele ampliou essa discussão. A teoria do caos ampliou essa discussão, porque não basta você ter as condições iniciais, você tem que ter a precisão absoluta em infinitas casas decimais para que você pudesse prever esse acontecimento, sabendo que nós não temos ainda ferramentas para desenvolver isso. Tem vários estudos maravilhosos sobre isso. Também, se alguém quiser se aprofundar, né, no estudo dos fractais, são fenômenos que aparentemente são bizarros, mas são regidos pelo caos, por leis que nós podemos estabelecer. Essas leis que são complexas e que variam ao infinito. É uma coisa muito interessante também para se observar. Então, o determinismo clássico, que é o demônio de Laplace, que nós já trabalhamos também na questão da teoria da presciência. É um estudo muito interessante que nós fizemos, seria interessante que vocês pudessem pesquisar em nossos canais. Os materialistas levam em consideração o ser pensante do ponto de vista de que, para os materialistas, nosso pensamento também é regido pelas influências 100% da matéria, logo não há livre-arbítrio, consequentemente não há escolha. Então, para eles, nós estamos inseridos nesse determinismo clássico. Mas nós, espíritas, sabemos que o ser pensante, e existe o ser pensante em infinitos graus, infinito potencial, do simples ignorante ao puro, em que em um determinado ponto não há mais influência da matéria. E se não há mais a influência da matéria, o determinismo clássico deixa de existir. Em um certo nível intermediário para baixo, alguns elementos ou muitos elementos ou vários elementos materiais conseguem contribuir para certas escolhas. Então, também é um caminho, é um campo muito vasto. Quem sabe nos próximos séculos alguém consiga adentrar nesses conhecimentos. E aqui uma ideia, uma imagem bem estilizada aí do demônio de Laplace, né? Muito legal isso aí. Claro que demônio, não é? Ali está estilizado o demônio, né? Isso é muito interessante em ciências também, né? Alguém disse, ó, um local onde não escapa nem a luz. Aí um repórter diz, então é um buraco negro. Aí alguém, olha, se a gente fosse retroceder a expansão do universo ao limite total, chegaríamos num ponto onde tudo começou. Alguém chega e diz, é o Big Bang.
Outro, olha, uma partícula que daria massa a todas as coisas, partícula Deus, né? Então as pessoas gostam dessas palavras, né? Energia escura, matéria escura, como se fosse algo existente, né? O demônio aí também é de daimon, né? De espírito, pensamento, mente, inteligência, mas virou o demônio ali com chifrinho e tudo, que já é uma outra invenção. E a teoria do caos, voltando, né? A teoria do caos é um campo de estudo da matemática com aplicações em várias disciplinas, incluindo física, engenharia, economia, biologia, filosofia. A teoria do caos trata de sistemas complexos e dinâmicos, rigorosamente deterministas, isso é importante, mas que apresentam um fenômeno fundamental de instabilidade. Onde está essa instabilidade? Sensibilidade às condições iniciais, que, modulando uma propriedade suplementar de recorrência, torna-os não previsíveis na prática a longo prazo. Então, eu tenho um conjunto de leis, se eu modifico alguns parâmetros em casas decimais, esse parâmetro que poderia gerar um furacão vai gerar, por exemplo, uma tempestade normal. Então, tudo isso está ali estão nas causas iniciais, que podem ser modificadas. Então existem leis. Então o caos não é aleatório, não é absurdo. Não, o caos é ordem. Só que é uma ordem que desafia certos nossos conhecimentos, porque uma pequena alteração torna o seu efeito imprevisível, pelo menos por enquanto. Não temos ferramentas ainda para poder ampliar ou extrapolar essas previsões. Por enquanto se tornam totalmente imprevisíveis. Quem sabe no futuro possam, por novas ferramentas, e a ciência sempre avança, elas se tornem mais previsíveis. Pergunta 536. Da ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza. Vamos lá? São devidos a causas fortuitas ou, ao contrário, têm todos um fim providencial os grandes fenômenos da natureza, os que se consideram tudo como perturbação dos elementos? Resposta: tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. Novamente voltamos nas questões da linguagem. Nada acontece sem a permissão de Deus. Não, Deus está ali agora, não tem que ter uma brisa para ver os cabelos dos casais apaixonados. Não, existem as dinâmicas naturais da matéria. Então essa permissão de Deus, entenda, quando aparece permissão de Deus, Deus permite, Deus proíbe, no sentido de estar dentro das leis naturais. Então se Deus permite, isso está dentro das leis naturais, ok? Então tudo tem uma ordem, tudo tem uma causa, tudo tem fenômenos, leis regendo aquilo. Isso é muito importante. Então esse fortuito aí, né, parece assim, não, é a Bangu, é aleatório. Existem as dinâmicas naturais. Por exemplo, se eu deixo um copo de água fervendo, essa água, voltando na questão lá da dinâmica do caos, esse copo de água que evaporou pode ser 1 milímetro, 1 milésimo, que vai alterar a casa decimal para que possa provocar uma chuva ou não. Então é nesse sentido, tá? Então está dentro das leis. Se está dentro das leis, é possível, ok? Aqui ainda não estamos tratando dos espíritos, estamos tratando das leis naturais. Então existem leis que conseguem
de uma certa forma, estabelecer os fenômenos que ali ocorrem. Só que essas leis, elas são muito sensíveis a alterações. 536A. Objetivam sempre o homem esse fenômeno? Isso é muito legal, né? Então os fenômenos, a brisa é para que possa esvoaçar o cabelo da menina e encantar o outro apaixonado? Não, né? Às vezes tem como imediata razão de ser o homem. Mas também é frequente terem por um único motivo o restabelecimento do equilíbrio, da harmonia das forças físicas da natureza. Então, nós sabemos que o núcleo da Terra é vivo, vivo no sentido de dinâmico. Em alguns momentos, a sua pressão interna é maior do que o normal. E isso, pelas leis, né, da conservação, aquela energia a mais, aquela pressão a mais, será eliminada pela parte mais frágil, que nós chamamos aí de vulcão. Pode ser um terremoto, que pode gerar uma tsunami. Tudo isso tem por objetivo uma certa harmonia. Como diz, né, o princípio de Hamilton, tudo busca um equilíbrio, tudo busca para atividade de menor energia. Então, esse é um fenômeno natural, possível e corriqueiro.